Boa tarde, meus queridos alunos. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Diretamente do Estúdio 1 do Canal Educação, estamos iniciando agora mais uma aula de História. Professor César Robério, seu professor de História. Boa tarde para o Ismael, nosso intérprete de Libras, a Janaína, nossa diretora de imagem, a professora Marlene Costa, está na supervisão. Meus queridos, o assunto de hoje, o tema da nossa aula, é sobre violência, tá? A violência nas suas mais diversas modalidades e numa perspectiva da história, tá certo? Obviamente que um tema como este, outras áreas do conhecimento, na área de humanas, área de filosofia, sociologia, filosofia, é possível também, lógico, trabalhar com muita propriedade. Mas vamos aqui hoje, qual é o objetivo da nossa aula de hoje? O objeto está na sua tela. Ação, reflexão, a imagem, retornando aqui. Então, ação, juízo, reflexão, violência e as relações com fenômenos sociais como migração, pobreza, exclusão e vulnerabilidade social. Nossos objetivos: identificar e analisar o uso político, social e cultural da violência em diferentes contextos históricos. É aqui onde nós entramos, né? Em diferentes contextos históricos, tá? Em diferentes contextos históricos, porque essa vai ser a nossa perspectiva, né? Que nós vamos adotar. E por diversas instituições, tá legal? Avaliar o uso da violência como um instrumento de poder nas políticas raciais, nas ações do Estado e na divulgação de notícias, tá? Então, esse é o roteiro da nossa aula de hoje. Observe bem que nós não vamos tratar da violência no singular, tá? Mas na violência no conceito plural. Tanto é que nós estamos iniciando com esse esquema. Vou citar a fonte, tá? Do professor doutor Thomas Conte. Ele é doutor em economia, né, pela Unicamp. Na época que ele elaborou esse esquema, está no site dele, né, está aí a referência bibliográfica, ele ainda era doutorando. Mas eu chamo a sua atenção agora para toda essa reflexão que nós vamos fazer sobre esse gráfico. Pode ser que no primeiro momento você vê esse gráfico, né, esse organograma, aí você fica assim um pouco assim, assustado, mas calma. Vamos comentar parte por parte, né, de uma forma bastante didática, de maneira que vai ficar muito claro, né, a aprendizagem, tá certo? Em primeiro lugar, eu chamo a sua atenção para o plural, né, os tipos de violência, né? Os tipos de violência, por quê? Porque muitas vezes nós somos levados a crer que violência é tão somente a violência física, e não é, né? Nós vamos abordar ao longo dessas duas aulas, tá, outras manifestações de violência, não somente a violência física, tá certo? Vamos trabalhar com conceitos, outros conceitos de violência. E ao fazermos isso, vamos observar as interações. Por quê? Porque o professor Thomas Conte, ele vai trabalhar muito bem isso, né? Essas violências, elas podem acontecer de forma isolada ou então de forma conectada, né? Tendo uma relação uma com a outra, tá certo? E se desdobrando em mais violência, a verdade é essa. Bom, e agora vamos analisar item por item, depois eu comento esse parágrafo que está aí, que é uma citação do professor Gantung, que nós vamos trabalhar demais ele nessas duas aulas de hoje, né? Esse professor Gantung, tá? Primeiro eu vou comentar o gráfico, tá? Na sequência, a citação do professor Gantung, que vai fazer tipo uma síntese do que está colocado aí. Primeiro, vamos lá, tipos de violência. Observe, temos a violência da forma direta, a violência estrutural e a violência cultural. Ah, eu pensei que só tinha violência direta, aquela física? É, aquela física, né? Mas não somente. Quais são as características de cada uma delas e exemplos? Vamos lá. A violência direta dá no nível de um evento. Como é que é no nível do evento? Aconteceu, e aí, vamos lá aqui para os exemplos.
homicídio, estupro, roubo, sequestro, negligência, tortura, assédio psicológico, perseguição. São exemplos de violência direta. Violência direta. Então, quais são as características? Aconteceu um evento. Alguém foi assaltado. Alguém foi torturado. Alguém foi roubado. Alguém foi estuprado. Então, essa violência direta, ela tem um evento, tem um fato que acontece. Outra característica, pessoal, é um fenômeno de agressão, né? Agressão e muitas vezes física, né? Mas vejam vocês que nesse caso da violência direta, você facilmente identifica que aconteceu uma violência, né? Você identifica o agressor, tá? E o agredido, não é? Então tem essa facilidade para você identificar e ver o que é que aconteceu, né? Ou o que está acontecendo, tá bom? Já a violência cultural, vamos descer para cá, acontece no nível da linguagem. Né? Como assim nível da linguagem? Olha, é algo que é dito, né? Ou a linguagem verbal, ou a linguagem gestual, é um sinal, um gesto de desrespeito, né? É uma violência, né? É uma violência, tá? Então se dá ao nível de uma linguagem, não se dá a nível de um fato, como no caso da violência direta, que você viu há pouco. E este fenômeno, pessoal, ele ocorre muito no sentido de garantir a legitimação. Legitimação como? É algo da seguinte maneira. Para acontecer aquele homicídio, né, o agressor ele pode se fazer valer, né, de uma violência cultural, né, de uma palavra, de um gesto, uma forma de legitimar, tá? Legitimar. E aqui, por exemplo, só para dar para você ficar mais claro, em relação à cultura do estupro, tá? Você tem, né, que acontece a nível da linguagem, é uma violência cultural. No caso aqui, o estupro começa pela cultural, mas também, lógico, você está observando que estupro aparece tanto na violência cultural como na violência direta. Mas é assim, pessoal, aqui na cultural, antes, né, em torno da cultura do estupro, você tem o machismo e o sexismo. Machismo e sexismo. Ou seja, lamentavelmente, alguns utilizam, né, dessa linguagem, desses comentários, algumas piadinhas de mau gosto, que se trata de violência cultural, envolvendo o machismo, envolvendo o sexismo, para quê? Para alimentar essa cultura do estupro, né? Para alimentar a cultura do estupro, tá certo? Então, é uma violência cultural que se desdobra na violência direta, e é uma violência cultural que é utilizado como uma forma de legitimar, né, ou a violência direta ou estrutural, né, no sentido de tornar algo, tipo assim, aceitável, entre aspas. Lógico que não se deve aceitar. Mas, tipo assim, olha, aconteceu isso, mas também, né, aí começa, né, toda aquela narrativa, né. E tipo de exemplo também, vamos ter o quê? O adultismo, ou seja, também chamado o adultocentrismo, sociedade em que os valores, né, da população adulta acaba se sobrepondo aos demais segmentos da sociedade, tá certo? Como também o etnocentrismo, você coloca um povo no centro, aí quem estiver fora, quem estiver naquela periferia, pessoal, então passa a sofrer demonstrações de violência cultural, tá certo? O racismo, né, um dos mais clássicos de exemplo de violência cultural, né, em relação a uma etnia, tá certo? Aí, em torno disso, toda uma justificativa, né? Toda uma legitimação. O nacionalismo, país como o nosso, o Brasil, até que não existe muito, né? Não tem mesmo, praticamente, essa questão de violência cultural, tendo como base o nacionalismo, tá? Classicismo, de uma classe social em relação a outra, né? O etarismo, de uma faixa etária em relação a outra. Elitismo, também de classes sociais elitizadas, que se consideram superiores a outras classes sociais inferiorizadas. E mais recentemente, né, de forma mais contemporânea,
Qual é o exemplo que nós podemos dar em relação à violência cultural? De forma lamentável. E você pode exemplificar como alguns tipos de comentários, né, de postagens nas redes sociais, né, de algumas pessoas de outras partes do Brasil em relação ao nordestino, né? Isso se trata de exemplo de violência cultural, tá certo? E quando acontece uma violência direta, ou seja, uma agressão física, essa violência cultural ela entra como uma espécie de legitimação, como eu já disse, tá certo? Bom, e a violência estrutural, professor? Como é que acontece? É que é nível de processo. Não é como a de violência direta, que tem um evento, aconteceu um fato, e também não é como a violência cultural, né? Na violência estrutural, pessoal, é algo que é mais duradouro, é algo que leva muito tempo, às vezes séculos, né? Se você tem pessoas que são discriminadas porque moram na periferia de uma grande cidade, ali você tem uma manifestação de violência estrutural. Aquilo está enraizado na cabeça das pessoas, né? Tanto dos agressores como dos agredidos. E o fenômeno aqui é da dominação. O lance é manter essas parcelas da sociedade sob controle, né? Dominados. E aí tem a privação, de repente você pega um segmento da população de uma cidade ou de um país e você priva eles de terem acesso a um determinado local, né, de trafegarem, né? Por exemplo, na África do Sul, durante muito tempo, vigorou o apartheid, né? Então, a elite branca sul-africana, uma forma de violência estrutural, eles proibiam, né, que os africanos trafegassem em determinada parte da cidade, né? Que se sentassem em banco de praça, tinha uns que era somente para brancos, tá? Então, você priva aquela passagem da sociedade. Marginalização, também nessa mesma linha. É você deixar à margem. Marginalizar é isso, deixar à margem. É você não incluir, né? É você excluir, tá bom? Discriminação e torna essas pessoas como um cidadão de segunda classe. E que, de fato, isso não faz sentido, né? Porque não existe cidadão de primeira classe, de segunda classe, terceira classe. Todos são cidadãos e cidadãs. Não é verdade? Né? Alienação é você excluir de informações, não permitir que parcela significativa da população entenda, saiba o que está acontecendo, o que está rolando no seu país. E a exploração, pessoal, a exploração de mão de obra, né? A exploração em relação a próprio perfil, a própria imagem de algumas pessoas. Entendido? Então, recapitulando. O professor Gandung, né? Galtung, esse autor que nós estamos nos ancorando nele, né? Citado pelo Dr. Thomas Conte, né? Doutor em Economia pela Unicamp, vocês podem, aí está aqui as fontes bibliográficas. Depois da aula, dá uma olhadinha, aprofunda mais o seu conhecimento. Não se contenta somente com o que é abordado nas nossas aulas. É necessário vocês irem atrás de mais informações. Aqui a gente aponta algumas pistas, né? E dá algumas luzes. Lógico, são 2 horas de aula, então são temas que são bem trabalhados, são temas que são bem debatidos, mas há necessidade de um aprofundamento, tá bom? Então, o que é que nós comentamos? Primeiro que violência não é singular, violência é plural. Tipos de violências, né? Segundo, nós destacamos 3 tipos de violência: a violência direta, a violência estrutural e a cultural, ok? Pois bem, agora, entenda que essas 3 violências, elas se interrelacionam. Olha aí, triângulo da violência. Às vezes começa como uma violência estrutural, evolui para uma violência cultural e culmina com uma violência direta, né? A via de fato, tá? Às vezes é o contrário. Começa com uma violência cultural para depois evoluir para a violência direta. Enfim, você pode observar 1, 2 ou as 3 violências interagindo, que é isso que está colocado aqui. Primeiro a gente viu os tipos, né? Vimos cada um dos 3 tipos de violência e agora vamos trabalhar as interações, como é que elas se relacionam, né? Uma com a outra. Beleza?
A violência, agora vamos para o texto do Galtung, né? A violência, ela pode começar em qualquer vértice do triângulo da violência. Quais são os vértices? Ele diz, direta, estrutural, cultural. Ou seja, vamos lá, vamos tentar entender isso. Pode começar a violência direta, nesse vértice, violência estrutural ou violência cultural. É o que ele está dizendo lá. Pode começar em qualquer vértice do triângulo da violência. E ser facilmente transmitida para os outros vértices. Ou seja, pode começar numa manifestação de violência cultural e evoluir para a direta, estrutural. Pode começar com a violência estrutural e evoluir para a direta e cultural, por aí vai. Né? Com a estrutura violenta institucionalizada e a cultura violenta internalizada, a violência direta também tende a se tornar institucionalizada, repetitiva, ritualista, como uma vingança. Vocês compreendem o que é que o professor ele falou? Ele disse o seguinte, essa violência, ela, primeiro, pode começar em qualquer um dos três vértices. Tá legal? Segundo, observe, ele diz que, uma vez iniciada no vértice, ela pode ser facilmente, tranquilamente, infelizmente, transmitida para outros vértices, outras manifestações, outras duas. Começa de uma, repercute nas outras duas. Ali ele comenta, ó, com a estrutura violenta institucionalizada, qual é? A estrutural. E a cultura violenta internalizada, a violência direta também tende a se tornar institucionalizada. Então está aqui, ó, é um caminho que, veja bem, tanto no mesmo, a seta está apontando como se fosse um caminho só, mas tipo assim, revolução estrutural reflete na direta e a direta reflete na estrutural. Entendido? Assim, colocando dessa maneira, talvez fique até melhor para você entender aqui os gráficos. Tá bom? Observe as conexões, observe as interações. Bom, dito isso, vamos analisar cada uma das três violências e como, né, que elas interagem, tá certo? Então vamos lá. Vamos começar pela violência direta. A violência direta, ela trata de um acontecimento ou evento, né? Como, por exemplo, um assalto à mão armada, um homicídio, um estupro consumado, um genocídio. Aí, exemplos de violência direta. Em uma relação de violência direta, a origem, veja bem, agora vamos especificar mais cada detalhe. Numa relação de violência direta, a origem da ação violenta pode ser traçada até chegar a um ou mais agentes identificáveis, que praticaram uma ação de agressão e fizeram uma vítima, também identificável. Portanto, meus queridos, veja bem, no ato de uma violência direta, esses três elementos são facilmente identificáveis, percebíveis. Você conclui, ali houve um ato de violência direta. Ou foi um assalto, ou foi um estupro, ou foi um homicídio, enfim. E você identifica também, fulano de tal foi o agressor, quem praticou o ato violento. Já fulano de tal foi o agredido, foi a vítima. Tá? A vítima é identificável. Já nas outras violências, nós vamos ver que em alguns casos é difícil identificar. Identificar quem está agredindo, identificar quem foi agredido, tá bom? Mas nesse caso, fica bem claro, na violência direta, esses três aspectos, tá bom? Ok? E a imagem até ilustra isso, né? Então, esse agressor com... É lógico, isso aqui é uma foto, é só meramente ilustrativa, né? Para que a gente reforce esse estudo. Nessa imagem você vê as três coisas. Você viu o agressor, a pessoa agredida, né? E, pessoal, tem outra informação interessante, que não precisa, melhor dizendo, não precisa acontecer a agressão de fato, não. Tá certo? Basta ter sido ameaçado, ter tido a ameaça. Segura isso aí que a gente vai comentar lá na frente. Aí você pergunta assim, professor, e qual é o conceito? Qual é a definição de violência direta que é conveniente nós trabalharmos? Pois está aqui. A definição da violência direta
é dada pela Organização Mundial da Saúde e que baliza tanto as estatísticas mundiais de violência da ONU, quanto as principais formas de pensar o combate à violência. Então, pessoal, quando diz assim, é a que baliza, é que é utilizado como referência, entendeu? Como parâmetro. Então, a definição de violência direta, de acordo com a ONU, acaba sendo utilizado como uma referência, né? E segundo a OMS, vamos lá, o que é que eles dizem? A violência direta consiste em quê? O uso intencional da força física ou poder, ameaçado ou efetivo, contra a si mesmo, outra pessoa ou contra um grupo, né, ou comunidade, que resulte em ou tenha uma alta probabilidade de resultar em ferimentos, morte, dano psicológico, deformações ou privação. Bom, meus queridos, aqui eu chamo sua atenção, né, para alguns aspectos. Por exemplo, para ser considerado violência direta, segundo a ONU, é preciso que tenha acontecido o uso intencional. Então, se você... Isso é um pouco contraditório, né? Parece que assim, o conceito, o senso comum que nós temos de violência, a gente acaba generalizando tudo, né? Mas para esse conceito de violência direta que a ONU utiliza, é preciso que tenha havido o uso intencional. A pessoa usou aquela violência, sabia que estava fazendo, sabia as possíveis consequências, né? Outro aspecto que eu chamo a atenção, esse conceito da Organização Mundial de Saúde, em relação à violência, diz o seguinte, diz que a violência direta é o uso intencional da força física ou poder ameaçado ou efetivo. Opa, o que é isso aí, professor? Ameaçado ou efetivo. Esse ameaçado ou efetivo dá margem para uma fala. Por quê? Porque, via de regra, há um entendimento de que a violência é aquele fato que aconteceu, né? Ocorreu. Não, alguém matou, né? Alguém torturou. Não. Para a Organização Mundial de Saúde, o ato de ter ameaçado alguém de fazer algo, né? De causar violência a alguém, para a Organização Mundial de Saúde, já considera uma violência direta. Ah, mas não fez nada. Não, você ameaçou. Não, se você ameaçou, então vai ter que responder por isso, pelos seus atos, tá? Porque tem a questão, pessoal, que resulte ou tenha uma alta probabilidade. Então, assim, se alguém que ameaça matar uma pessoa, se ela está desarmada, se todo mundo sabe que ela não tem arma nenhuma, foi só um rompante, falou uma bobagem, qual é a probabilidade dessa criatura matar? É pequena, não tem nem arma. Matar com o quê? Com as mãos? Não é? Enfim, então, atentem bem para isso. Basta a ameaça, tendo a probabilidade de fazer o que ameaçou a criatura, então já caracteriza um ato de violência direta. Porque outro aspecto também, que é muito comentado, é quando se fala em violência, muitas vezes nós só lembramos de um ferimento no corpo, né? Alguma coisa assim, ou então a morte, né, que seria o extremo. Mas também os danos psicológicos, tá? Já é considerado pela OMS como um resultado da violência física. Aquilo que você não está vendo, né, não dá exame, né, você não está vendo sangue, mas a mente está toda dilacerada, né? Está todo sofrendo muito por aquilo que ouviu, pelo que fizeram com ela, tá bom? Então, seria o dano psicológico, que seria um desdobramento, infelizmente, da violência direta. Nessa definição, a violência direta, ela precisa ser intencional, mas não necessariamente precisa ser efetivada fisicamente, ok? Então, assim, mas ele disse que ia matar, mas não matou. Olha só, o fato de ter dito, o fato de ter ameaçado, já caracteriza a violência direta. Vai esperar o quê? Vai esperar matar para tomar uma providência? Então, não tem lógica, né? Entendido? Então, vamos ampliar
o nosso conceito de violência, vamos ampliar o nosso conceito, sobretudo, de violência física, para esse entendimento, incluindo este entendimento. Né? Que entendimento é? Incluindo o entendimento de que, mesmo que não tenha sido consumado, né? Mesmo que não tenha sido consumado, mas houve uma ameaça. Se houve uma ameaça, então, para a OMS, caracteriza uma violência direta. A intimidação e a ameaça constituem, assim, uma forma de violência direta, segundo a definição da OMS. E a origem dessas atividades é identificada como assimetria de poder. Opa, o que é assimetria de poder? Poderíamos falar primeiro sobre simetria, né? O que é simetria? Você tem semelhanças de lado a lado, o corpo é simétrico, você passar uma linha bem ao meio, você vai ver que a metade de um é igual do outro metade, então, mas nesse caso aí, por que a ameaça é considerada uma forma, né, de violência direta? Tá? Por quê? Porque em muitas situações acontece uma assimetria de poder. Assimetria, assim, tem uma diferença tão grande de poderes, né, que chega a ser um exagero alguém usar todo o seu poder contra quem não tem poder nenhum. Não é? Isso não é legal, não é justo e é condenável, né, aos olhos de hoje. Tá? Então, a intimidação e a ameaça tem muito a ver com essa questão de violência direta que foi tentada, pelo menos que foi anunciada, né, aí já está valendo, tá certo? A Organização Mundial de Saúde identifica 4 tipos diferentes de dano que a vítima da violência pode sofrer. Tem o dano físico, é o mais comum, né? Dano sexual, psicológico e a privação ou negligência. Né? Então, dano é aquilo que causou, né? É aquilo que é um resultado. Né? Então, houve a violência, então um possível dano, um dano físico, um dano psicológico, por que não? Né? Então, são resultados, são desdobramentos, né, exatamente de um ato de violência que foi cometido. Né? De um ato de violência que foi cometido. Tá? Bom, as imagens chamam logo a atenção. Professor, então, esse exemplo aí, um acidente de trânsito. Um acidente de trânsito é um exemplo de violência direta? Não é. Mas não há violência? Não tenha dúvida. Tem violência, sim senhor, sim senhora. Mas a questão é que, para ser considerado um ato, uma ação de violência direta, olha o que diz o primeiro parágrafo. Ponto fundamental para caracterizar esse tipo de violência é a intencionalidade. Então, a pessoa vem no trânsito, o telefone tocou, pegou, que é errado, né? Que não deve ser feito. E aí, foi atender, bateu no outro, então não houve a intencionalidade. A pessoa não saiu de casa, hoje eu vou caçar aquele cara, vou pegar o carro e jogar em cima dele. Não. Se acontecer isso é muito raro, é loucura mesmo, né? Se a intencionalidade é uma característica da violência direta, então isso aqui não é violência direta não, porque ao que tudo indica não houve intencionalidade. Na violência direta, o agente discernível, ele tem a intenção de praticar um ato violento. É o caso do assalto, é o caso do assassinato, é o caso do estupro, entendeu? Ali há uma intencionalidade, né? Há uma intencionalidade em praticar o ato violento. Sendo assim, pessoal, a violência direta é diferente dos casos em que há violência, não resta dúvida, mas não houve intenção violenta, como em diversos casos de acidente de trânsito e outros tipos, né, de acidente. Tá? Ok? Então, veja que esse exemplo do acidente de trânsito, ele é importante para você relacionar com o que nós estamos debatendo. Primeiro que
houve sim um ato de violência, não tenha dúvida. É uma violência. Agora, não chega a ser uma violência direta, por quê? Porque não houve intencionalidade. E é preciso que haja intencionalidade para que seja caracterizado pela Organização Mundial de Saúde como um ato violento. Tá legal? Em frente, pessoal, é um assalto, né? O cara com a arma, entrega o celular. Então, aqueles três tipos de violência, né, que nós comentamos no início da aula. A violência direta, a violência estrutural e a violência cultural. Não resta dúvida, dessas três, as formas de medir a violência direta são as que mais estamos acostumados. Tá vendo? Então, não, é muito difícil você visualizar, você caracterizar, você quantificar as pessoas que sofrem violência estrutural ou as pessoas que sofrem violência cultural. Agora, quando você vai para a violência violência direta, aí você tem mais facilidade, inclusive, para medir, né? Para medir a evolução, se está crescendo os casos, se está diminuindo. Por quê? Porque nós vamos ter estatísticas. Estatística de número de homicídios, estupros, sequestros, roubos, estão entre as mais citadas, né? Então, pessoal, é muito tranquilo quantificar as vítimas, né, dessas violências diretas, que acontece mais recentemente, porque está tudo documentado, está tudo arquivado, né, está tudo disponível, né, para consulta pública, tá bom? Então, essa forma de violência, a violência direta, ela é fácil de medir. De que maneira? Como é que nós podemos medir a violência direta? Ora, através das estatísticas que são informadas pelos presídios, pelas delegacias, né, que te dá um parâmetrozinho até bom em relação a quantos por cento, né, desta população está encarcerada, né? Qual é a capacidade de recepcionar, vamos dizer assim, esses detentos? Porque nós sabemos que muitos acabam se avolumando, né, num espaço muito reduzido, tá bom? Então, assim, dentre essas três violências, violência estrutural, a violência direta e a cultural, não resta dúvida que a violência direta é a mais fácil de ser abordada, tá bom? Agora, pessoal, eu pedi um pouquinho da paciência de vocês para a gente ler e comentar esse trecho, está assim, um pouco extenso, eu reconheço, mas tem algumas ideias que não tem como a gente resumir, não tem como abreviar, porque senão compromete até a própria lógica, né, do slide e da aula. Mas vamos lá, vamos ler com calma e comentando. As formas, é isso que ele quer saber. As formas de combate à violência direta são também das mais variadas. Mas, no âmbito das políticas de Estado, né, elas tendem a ser voltadas para mecanismos de punição de agressores. Seja como um intuito de vingança da sociedade, como o maior problema foi pensado ao longo da maior parte do século da história humana, com resultados muito duvidosos, seja para dissuadir novos agressores, né, pelo medo da punição. Está aqui. Um outro objetivo, né, do próprio Estado brasileiro, no sentido de manter, né, essa postura. O Brasil, vocês vão ver lá na frente, é um país que tem uma das maiores populações carcerárias no mundo, uma das maiores, né? Bom, pode ser visto como uma espécie de punição, esses que cometem alguma violência direta, mas também, observe, mas também dissuadir novos agressores pelo medo da punição. Entendeu? Dissuadir. O que é dissuadir? É você dispersar, é você, não, mude de ideia, não, não faça isso não.
Então, a tentativa de querer dissuadir, desmotivar outros a fazerem o mesmo, né, que eles fizeram, tá bom? Dissuadir novos agressores pelo medo da punição ou para os institucionalizarem em prisões, hospícios, com o objetivo de excluírem do convívio social, com ou sem a intenção de os reeducarem para a vida e a sociedade. Então, pessoal, eu chamo a atenção para vocês em relação a 3 ideias que estão colocadas aí, né? Quais são essas 3 ideias? Primeiro, são leituras, né? São leituras em relação à prisão de agressores. Primeira concepção é ver essas prisões, a sociedade vê essas prisões como uma espécie de punição de agressores. Ou então a forma da sociedade, de certa maneira, se vingar pelos aqueles crimes que foram cometidos, tá? Observe também que a ideia era dissuadir, né, novos agressores pelo medo da punição. Mas aí, pessoal, tinha uma galera que ia mais além, viu? Tinha uma galera naquele tempo que defendia, vejam só, o que é que ele defendia, né? Que não retornando mais para o convívio social, né, a situação estava resolvida. Mas como é que pode? Será que é só assim? Pronto, está resolvido? Né? E as causas da violência? De onde vêm? Para onde vão? Né? O que é que já foi feito para mudar isso? Né? Então, tudo isso acaba vindo à tona. Tá? Você que está acompanhando a aula, você pode até imaginar quantas vezes, quantas situações que as pessoas acabam comentando em relação a quem comete crime. Né? Uns falam até que não deveria nem prender, deveria matar, algo do gênero, né? Algo do tipo. Eu creio que dessa forma não vamos solucionar, o problema é que é um problema secular. Né? Então tá aí, pessoal. Que são o retorno. Qual é a resposta que o Estado brasileiro, que o governo federal consegue dar para quem se manifesta dessa forma? Vamos lá? Violência estrutural. Ah, professor, já vimos a violência direta, né? O homicídio, o estupro, né? Um furto, né? Mas agora não. Melhor dizendo, um roubo, né? Que o roubo é quando tem uso da violência, o furto não. Vamos agora nos debruçar sobre a violência estrutural. Tá? Você está vendo aí as imagens, uma favela, pessoas morando de forma bastante precária. Você pode imaginar a dificuldade de chegar aí um atendimento médico, né? As escolas, por exemplo, não chega até aí, não sobe o morro. Né? Pois vamos lá, violência estrutural. Enquanto a violência direta é um acontecimento, vamos grifar, né? O que é a violência direta? É um acontecimento ou um evento. Né? A violência estrutural é um processo onde o sujeito que pratica a ação, ou ele não existe, ou então não é claro ou não é relevante para o processo em questão. E a violência pode emergir, viu, como consequência do processo, mesmo se não conseguirmos discernir, né, uma intenção violenta. Tá bom? Ok? Então agora nós estamos tratando sobre um outro tipo de violência. Vamos tratar, já falamos sobre a violência direta, né? Vamos falar sobre violência estrutural, né? Qual é a diferença? Inclusive que no texto ele lembra sempre. Enquanto a violência direta é um acontecimento ou evento, a violência estrutural é um processo. É verdade, aos poucos, né? Onde o sujeito que pratica a ação, de duas uma, ou não existe, aliás, de três uma, ou não existe, ou não é claro, ou não é relevante. Ou não é relevante.
Né? Ok, tá tudo claro? Tá? E a violência pode emergir, pessoal, como uma consequência, né, do processo, mesmo se não conseguirmos discernir uma intenção violenta. Tá legal? Então, observe atentamente, né, que a violência estrutural, pessoal, é algo que fica enraizado na mente da gente. É algo que incorpora, é algo que faz você, né, faz nós, melhor dizendo, entendemos que, pessoas morando assim, nesses casebres, não, isso aí é natural, faz tempo que está desse jeito, não, isso aí não é de agora não. Aí as coisas vão fazendo o quê, pessoal? As coisas vão se naturalizando, não é? Naturalizando. É como que não fosse nada errado, não é? Não fosse nada errado, tá certo? Então tá aí, conceito de violência estrutural. Bom, pessoal, não vamos se assustar com o tamanho desse texto, não, do professor Galtung, né? Nós vamos comentando devagarzinho, debulhando o texto, para ficar aí de mais fácil dedução. Que ele, desse professor Galtung a definição clássica, né, de violência estrutural. Vamos ver o que ele diz. Nós nos referimos ao tipo de violência onde há um agente que comete a violência como violência pessoal ou direta, né? E a violência onde não há tal ator atua como violência estrutural ou indireta. Em ambos os casos, indivíduos podem ser mortos, né, ou fuzilados, atingidos ou machucados em ambos os sentidos, né, dessas palavras, e manipulados por meio de estratégias de cenoura e porrete. Mas, se achar de cenoura e porrete, você tá entendendo, né? A cenoura é o alimento, o porrete que é utilizado para bater em pessoas. Então, vai dando a cenoura, né? O coelhinho vai avançando. Mas tem também, além da cenoura, tem mais outras coisas, né? Tem um porrete, um pedaço de madeira que era usado como repressão. Bom, mas enquanto no primeiro caso, essas consequências podem ter sua origem traçada de volta até pessoas e agentes concretos, no segundo caso, isso não é mais significativo. Tá? Talvez não haja nenhuma pessoa que diretamente cause dano a outra na estrutura. A violência é omitida, embutida na estrutura, e aparece como desigualdade de poder e, consequentemente, como chances desiguais de vitória. Ok? Vocês estão observando, pessoal, a evolução destes conceitos, né? Porque, observe que recapitulando, são 3 tipos de violência. É a violência direta, é a cultural, né? E a estrutural. O professor Galtung, ele vai dizer o seguinte, destaca os tipos de violência, destaca o agente, que comete a violência, no caso da violência direta, e a violência onde não há tal ator. Como é que não tem? Não sei quem foi que agrediu, sabe não. É a violência estrutural. Por quê? Porque é um processo estrutural ou indireta, né? Pode aparecer com essas 2 denominações. Em ambos os casos, indivíduos podem ser mortos ou mutilados, atingido e machucado em ambos os sentidos dessas palavras, e manipulado por meio de estratégias de cenoura e porrete. Mas, enquanto no primeiro caso, essas consequências podem ter sua origem traçada de volta até pessoas agente concreto. Então, assim, no caso da violência direta, aquilo que eu comentei há pouco, é capaz de identificar quem foi que matou, quem foi que sequestrou, quem foi que violentou, né? Da mesma forma, no segundo caso, não é mais significativo, né? Talvez não haja nenhuma pessoa que diretamente cause dano a outra na estrutura. A violência é embutida na estrutura e aparece como desigualdade de poder
tá? Desigualdade de poder. E, consequentemente, como chances desiguais na vida. É nisso que eu quero me ater, bem no finalzinho, bem no final da fala do professor Galtung, né? É que todo o desdobramento, né, dessas três formas de violência acaba resultando em chances desiguais para as pessoas. Aquelas que sofrem muita violência, elas têm chances desiguais, não têm chances iguais às dos outros. Tá legal? Como a violência estrutural é um processo, né, é isso que a violência estrutural é. É um processo e não uma ação individualizada, pode haver, sim, uma grande distância temporal entre o início da violência, né, e o dano ou morte que acabou sendo causado. Tá? Então, assim, pessoal, veja bem, na violência direta é muito fácil. Não, foi fulano de tal, que no dia tal, na hora tal, matou fulano de tal. Tá? E outra coisa, isso seria uma violência direta, que eu falei há pouco, né? Já a outra informação, qual é? Na violência estrutural, né? Na violência estrutural, já não tem como perceber quem é o agressor, tá? E também não dá para ele acabar legitimando tudo isso, não. Ok? Então tá aí. E você muitas vezes não sabe nem como foi que começou e aonde começou a revolução, a violência estrutural. Veio de onde? Começa quando? De que maneira foi? Quem foi que o primeiro que agrediu? Não dá, cara. Não dá, não é? Em relação a isso que eu estou falando. Por exemplo, aquela cena anterior, favelas, uma imagem violenta. Violenta por quê? Porque são seres humanos, são brasileiros, que nem nós, e nós não conseguimos proporcionar uma nova perspectiva para eles, tá certo? Esta terra tem dono, olha esse mural, é um trecho do mural, né? Não é o mural, lógico, é só um pequeno detalhe do mural. Esta terra tem dono. Por que ele diz isso? Por várias razões. Diz isso aí por conta dos europeus terem chegado em 1500, desconsiderando a quantidade enorme de índios que moravam por aqui, ou seja, povos originários, melhor dizendo, né? Mas vamos lá. E olha a mensagem que está ali em cima dele. Esta terra tem dono. Né? Esta terra tem dono. Tá? Pelo diferencial, na expectativa de vida das pessoas conforme a posição que ocupam na sociedade, conseguimos visualizar o resultado de processos que podem levar décadas sem nenhum sujeito discernível e sem necessariamente intencionalidade, né, por trás do processo. Isso quer dizer o quê, pessoal? Numa violência estrutural, tá? Você não tem necessariamente um agente, né? Alguém que você pode identificar que é aquela pessoa que praticou a violência, aquele ou aquela, né? É porque está diluído na sociedade, né? Além disso, não há necessariamente uma intencionalidade por trás do processo, tá bom? Vamos viajar aqui nessa imagem, que é um pedaço de um grande mural. Mostra um índio e lá em cima escrito, esta terra tem dono. A terra indígena, né? Esta terra tem dono. É interessante. Os portugueses não quiseram saber disso, né? Os portugueses chegaram invadindo, né? Não perguntaram a opinião dos índios, coisa nenhuma. Então, acaba sendo bastante triste essa situação em relação aos povos indígenas, né? Mas aí, você pode ter várias violências aqui. Se nesse corpo dele não tem nenhuma marca de ferimento, então ele não sofreu violência física, não tem como afirmar dessa distância toda, em relação a essa personagem, né, que foi retratada aqui. Mas nós podemos entender que quando ele diz, essa terra tem dono, né,
ele está se referindo assim, a momentos atuais, contemporâneos, em que os índios eles são privados, né, de terem a sua propriedade privada, né, de ter a sua própria terra, tá? Então, aí você tem a violência que é estrutural, é a violência cultural também. E se disser que o índio não quer trabalhar, que é preguiçoso, aí já seria o quê? Já seria também uma violência estrutural por estar enraizada, né, na mente das pessoas, tá bom? E está aqui a solução, pessoal. O antídoto para tudo isso é a educação, né? Não resta dúvida. A educação, né? A educação, a chave que abre muitos cadeados. Pois vamos lá. As formas de combate à violência estrutural, né, têm a ser mais complexas e de ação menos imediata do que as formas de combater a violência direta. Então, isso aqui claro que é mais complexo, né? Mas, como é que se combate? Porque se você ficar só nesse nível de ser contra, né? De dizer que é um absurdo, mas enfim, vamos entrar na outra fila aqui, que é a fila dos que vão propor, né? A fila dos que vão sugerir, tá? Mudanças. E uma forma, sem sombra de dúvida, uma forma de sugerir mudanças é através da educação. Olha essa criança, toda sorridente, a outra ali atrás também, né? Então, vai ser uma alternativa, né? A questão do gado. Mas, essa violência, ela vai perpassar toda a sociedade, tá? Às vezes até pessoas, ao falar, comentar uma piada, uma palavra de mau gosto, impensado, acaba reforçando isso. Por isso que diz o seguinte, olha, combater a violência estrutural é mais complexo, né? E uma ação que é menos imediata, né, do que a forma de combate à violência direta. Então, tem um cara que está assaltando, é violência direta. Você prende ele, então você acaba, aquele ali não vai assaltar mais, está preso, né? Tá? Então, foi uma ação imediata? Foi uma ação imediata. Teve resultado? Vamos supor que sim, que tem resultado. Em relação à violência estrutural, não acontece no estalar de dedos. Não, de forma alguma. Então é preciso ter paciência, porque é toda uma estrutura que está sendo questionada. Uma desigualdade nas expectativas de vida pode ser diminuída com o melhor acesso à educação, tá? Então, assim, a intenção de combater, né, a violência estrutural, pois então é na sala de aula, ao trabalhar valores, ao trabalhar princípios, né? Olha essa índiazinha tão sorridente, tão simpática, né? Aí estudando, outra ali atrás também, está com o caderninho dela, a outra lá atrás com o livro aberto. Essa daí parece que esqueceu o livro, né? Não levou o livro. Aí que está na frente, a amiga dela lá atrás está com livros aqui também. Mas ela está sorrindo, e que quando você está sorrindo, você aprende. Agora, quando a pessoa não tá assim, séria, carrancuda, né? Aí acaba criando até uns obstáculos na mente dela, né? Programação neurolinguística, trata sobre isso. Depois da aula, se você quiser pesquisar, dá uma olhadinha aí. Tem vários slides, vários vídeos, vários textos. Tá bom? Então, para enfrentar a violência estrutural, a violência direta e a violência cultural, é a educação. De novo, uma escola, né? Uma estrutura de incentivos ao crime violento com aprendizado social entre organizações criminosas pode ter efeito diminuído por melhor oportunidade de acesso ao mercado de trabalho formal, né? Diminuindo o quê? Oportunidade de acesso. Onde? Mercado de trabalho formal. Que, por sua vez, também podem ser melhoradas com melhor acesso à educação. Sempre melhor acesso à educação, não tem ponto de correr. Relacionamentos abusivos que levam a homicídios passionais, ou seja, envolvendo paixão, ou estupros, podem ser evitados, sim, por intervenções educativas e de conscientização. Então, é possível, não é fácil, né, enfrentar essa questão da violência estrutural,
mas fazendo esses ajustes, né, que estão colocados aí na sua tela, né, na sua tela. Se você nós estamos falando de violência, né? Vocês estão tendo conhecimento de alguém que está sendo vítima de algum ato de violência, seja violência física, estrutural, né, ou então cultural, procurem as autoridades competentes que tratam dessa área, porque o silêncio também mata. Meus queridos, vamos fazer uma breve pausa agora e logo, logo estaremos retornando, dando sequência ao nosso estudo sobre violência, aguardando vocês.